Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo então, né? Êxodo, capítulo 28 ao capítulo 31. E ele continua falando a respeito do tabernáculo. Agora fala para Arão, para separar os seus filhos, para oficiarem como sacerdotes diante dele, para o servirem ali no tabernáculo. Agora ele fala que encheu homens de espírito de sabedoria para fazer uma roupa, para que Arão, né, uma estola sacerdotal, pudesse servi-lo ali no tabernáculo. E ele vai falando os detalhes dessa roupa, das pedras das 12 tribos de Israel, do peitoral do juízo que devia levar ali no peito do sumo sacerdote, da tiara de ouro que deveria ter na testa dele, escrito santidade ao Senhor, da roupa, de todo o detalhe dessa roupa, do qual ela havia sinetes em volta da roupa, né? Ou seja, da estola, sinetes, né, para que quando Arão estivesse oficializando, fizesse barulho ali, ou mostrasse que ele continuava vivo, que ele continuava ali orando no dia do Yom Kippur, ou no dia da expiação. Aqueles sinetes seriam para mostrar que o sacerdote estava vivo, né? Que ele não havia morrido, ou seja, ele estava andando, intercedendo, fazendo expiação pelos filhos de Israel. Esse peitoral do juízo com as 12 pedras, cada pedra com o nome de uma das 12 tribos de Israel, e Arão levaria sobre o seu peito o nome daquelas 12 tribos. Também havia uma bolsa, do qual seria colocado mais 2 pedras, chamada Urim e Tumim. E essa pedra seria para que Deus pudesse também falar com eles, né? Você vai ver no livro de Josué que na divisão das terras, Deus falaria com eles de quem seria a terra através dessas 2 pedras que ficavam dentro de uma bolsa, né? Diante do peitoral do juízo, né? Ali no peito de Arão, do sumo sacerdote. O Urim e o Tumim ficavam sobre o coração de Arão. Diz que assim Arão levar sobre o seu coração o juízo dos filhos de Israel. O verso 15 fala sobre esse pelisco, esses sinetes, para que Arão pudesse ministrar diante do Senhor sem que morresse, ou seja, os sinetes fazendo barulho. Leia aí no verso 15 para você ver. Agora manda fazer uma lâmina de ouro puro para colocar sobre a testa dele, escrito Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. É interessante, né? Que lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo verso 2, fala de sim, e não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita a vontade de Deus para a sua vida. Então, a nossa mente, ela tem que ser santidade ao Senhor. Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós, como sacerdotes também, leia 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real. A nossa mente tem que ser santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, no verso 36, fala sobre a lâmina de ouro e sobre ela escrito santidade ao Senhor. E os sinetes, a sobrepeliz, não está no versículo 14, não. É versículo 34 de Êxodo, capítulo 28. Então, na roupa do sumo sacerdote, na roupa de Arão, né, havia os sinetes, havia sobrepeliz, havia as 12 tribos de Israel, havia também a tiara, escrito santidade ao Senhor, e Deus detalha cada detalhe da roupa dele. Ele vai encher pessoas do espírito de sabedoria, de entendimento, para confeccionar tudo isso que ele está falando, para que Arão pudesse exercer diante dele o ofício de sumo sacerdote. Lembrando que hoje também nós temos um sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 10, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que ele é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Essas túnicas seriam para vestir Arão e os seus filhos, para que eles pudessem se oficializar como sacerdotes diante do Senhor.
E agora vai pegar as ofertas do sacrifício para poder consagrá-los, né, para o ofício diante do Senhor. E Deus manda pegar 2 novilhos e 2 carneiros sem defeito para o sacrifício. Manda lavar Arão e os seus filhos, né, antes deles vestirem a roupa e antes de fazer o sacrifício. Depois disso, vai vestir eles, depois de lavar, vestir com as roupas, colocar neles a mitra e vai ungir eles com o óleo da unção. Depois, teriam que pegar o sacrifício, impor a mão sobre a cabeça do sacrifício e sacrificar o animal diante da tenda da congregação. É interessante que o pecado passava para o animal e o animal morria no lugar da pessoa. Por isso que impunha a mão na cabeça da oferta, né? Ou do sacrifício, né? Então, para Arão ser consagrado os seus filhos, botaram a mão sobre a cabeça do novilho e o novilho foi sacrificado, né? Diante da tenda da congregação. Depois tinha que pegar o carneiro, Arão e seus filhos, colocar a mão sobre a cabeça do carneiro, o carneiro ser sacrificado e lançar o sangue sobre as pontas do altar. Lembrando que Jesus Cristo, ele cumpriu todas as ofertas de sacrifícios de pecado. Hoje eu não preciso matar nenhum animal mais. Hoje você é limpo, lavado, tem os seus pecados perdoados através do sangue do Cordeiro puro e sem mácula, do sangue de Cristo. Leia 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito, sem ruga e sem mácula. E agora tinha que pegar o outro carneiro, sacrificar, pegar o sangue, passar sobre a ponta da orelha direita, do polegar direito e da ponta do pé, de Arão e dos seus filhos. Isso significa que uma pessoa, para ouvir a voz de Deus, sobre os seus ouvidos espirituais tem que estar o sangue de Cristo. A ponta do dedão era para que ele pudesse trabalhar na obra de Deus, e o pé para que ele pudesse permanecer no caminho. Quem escuta a voz de Deus é somente quem tem o sangue de Jesus sobre a vida dele, que teve os pecados perdoados e cobertos pela graça de Deus. Quem trabalha para Deus é quem tem o sangue de Jesus, a capacitação através do Espírito Santo para ser um obreiro. E quem permanece no caminho tem que ser ungido na ponta do pé também, para que permaneça no caminho estreito, para que abra mão do seu eu, para que não ande na prática do pecado, é necessário o sangue de Jesus. Se você quer ser um servo, um sacerdote, uma pessoa, uma bênção aqui nessa terra, é necessário que o sangue do Cordeiro puro sem defeito seja passado na ponta da sua orelha, na ponta do seu polegar e na ponta do seu pé. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de você ter sido lavado, vestido pela vestidura celestial do Espírito Santo, você agora é capacitado para ser um levita, um sacerdote, um servo do Deus Altíssimo, uma pessoa usada para arrancar pessoas das trevas para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala também dos animais para o holocausto e fala a parte que cabe para Arão e para os seus filhos. Era o peito, era o melhor da oferta, era para o sacerdote e para os seus filhos. A parte do Senhor, ele dava para o sacerdote e para os seus filhos o peito da oferta, a coxa da oferta movida, o peito e a coxa seriam para Arão e para os seus filhos. E agora Deus manda consagrar, dessa forma que ele explicou detalhe por detalhe da roupa da consagração, ele manda oficializar Arão e seus filhos para o serviço no tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo foi construído para que Deus pudesse caminhar, morar no meio deles, manifestar no meio deles. Esse é o desejo de Deus. Nós vamos sair dessa terra um dia e vamos morar com Ele. E Ele vai morar conosco no nosso meio, nós vamos poder conhecer o Pai. Nós podemos ver a Deus sem morrer, né? Não vamos precisar construir um tabernáculo, porque receberemos um corpo sem pecado. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem corrupção era herdar a incorrupção. Por isso é necessário que esse corpo corruptível nosso, ele seja transformado e a gente entre dentro de um corpo celestial, do qual poderemos morar com o Pai para sempre, por toda a eternidade. Agora ele manda consagrar todos os dias 2 cordeiros sobre o altar. Um pela manhã, um cordeiro pela manhã e um pela tarde, sem defeito, todos os dias, continuamente. Eu quero dizer que hoje nós já temos a consagração perfeita. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo, morreu por nós. Ele cobre todos os nossos pecados. O holocausto, o Cordeiro do holocausto, significa o cordeiro que cobre qualquer tipo de pecado. E ali 2 por dia eram sacrificados para que o povo de Israel não carregasse a iniquidade dos seus pecados. Aquele animal era sacrificado. Fala que isso era um holocausto contínuo para que ele pudesse vir falar com o povo ali na porta da tenda da congregação. Quem não entende esse sacrifício, você tem que lembrar o seguinte: quem pecou foi um homem. Mas Deus, para não matar homem nenhum, ele aceitava o sacrifício de animal no lugar, porque Deus é um Deus santo. Então aquele animal pagava o preço do pecado do homem. Só que animal não consegue pagar, porque quem pecou foi um homem. Então aquilo era um pagamento provisório, até que Deus enviou o seu próprio filho, na forma de homem, para que através dele, uma vez por todas, todo o sacrifício de pecado fosse pago em um homem sem pecado. O nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, que enviou o seu Filho unigênito. Louvado seja Jesus Cristo, que deu a vida naquela cruz por nós. Louvado seja o Espírito de Deus que nos guia no meio dessa geração perversa, desse mundo tenebroso, e nos transforma de glória em glória, a imagem do Santo de Jesus de Nazaré. No verso 45, Êxodo 29, ele fala: habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ali virei e habitarei no meio deles. Serei o seu Deus, e os filhos de Israel saberão: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Fala agora do altar de incenso para queimar, o altar de madeira para queimar um incenso. Lembrando que Apocalipse, capítulo 5, verso 8 em diante, fala que o incenso são as orações dos santos. O altar ficaria de frente para o véu, a arca da aliança atrás do véu e o altar de frente para o véu do outro lado, onde o sacerdote queimaria ali o incenso. E agora ele fala sobre o preço, o pagamento de meio ciclo, ou seja, quando fizerem o recenseamento, cada filho de Israel pagaria meio ciclo, pelo recenseamento. O pobre não pagaria menos, nem o rico pagaria mais, mas o preço seria único. Você vai ver que Jesus, ele pesca um peixe e manda pagar lá o imposto, ele manda pagar lá o valor para ele e para Pedro. E agora, no átrio exterior, ele manda fazer uma bacia de bronze para que Arão pudesse lavar as mãos e os pés e os seus filhos antes de entrar para dentro do tabernáculo, para poder servir o Senhor. Eles tinham que lavar os pés e as mãos. Isso tinha que ser feito para que eles não morressem. Olha só, lavar os pés e as mãos antes de entrar no santo lugar. E hoje há uma água que nos lava, mas ela não nos lava por fora, ela nos lava por dentro. Jesus falou em João 7, 37 e 38, que todo aquele que nele cresce, do seu interior, fluiriam rios de água viva. E ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então hoje você tem que ser lavado, mas não é por fora. Para você servir o Senhor, você tem que ser lavado por dentro. E só uma água pode te lavar por dentro. A água do Espírito. Agora ele manda fazer o óleo da unção para ungir a tenda, o tabernáculo, e também para ungir Arão e seus filhos. Manda produzir também um incenso sagrado para que seja queimado. E fala para não reproduzir mais esse incenso para ser usado fora
do santuário ou fora do tabernáculo. Quem fizesse tanto o óleo quanto o incenso, conforme ele mandou ali, e usasse fora, seria eliminado do meio do povo. E agora ele chama Bezalel, filho de Uri, da tribo de Ur, e enche do espírito de sabedoria, e do espírito, para que pudesse construir o tabernáculo e os objetos. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, começa a construção do tabernáculo, das roupas, de tudo aquilo que ele havia ordenado para que ele pudesse habitar no meio dos filhos de Israel. Ele agora repete sobre o mandamento do sábado e fala para que os filhos de Israel guardassem o sábado perpetuamente, e quem não guardasse seria também morto, quem profanasse esse dia. Deus estava condicionando esse povo a deixar de ser escravo, a tirar o Egito de dentro deles, e que eles pudessem ser o sábado um memorial, que um dia eles entrariam no descanso do Senhor. Leia Hebreus capítulo 4, verso 9. E encerra agora o capítulo 31, verso 18, falando, e deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas escritas pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com o dedo dele são as tábuas dos 10 mandamentos. Você pode falar lá no livro de Daniel, aparece uma mão que escreve na parede, mas não diz que é a mão de Deus, mas aí diz que é o dedo de Deus, escrito em tábuas de pedra para que ninguém pudesse apagar. Eu quero dizer que a lei de Deus agora, ela está escrita não em tábuas de pedra, mas ela está escrita na sua mente, no seu coração, e essa lei chama Espírito Santo de Deus. Leia Romanos 8, capítulo 1 e 2, leia Jeremias capítulo 31, de 31 a 34, que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.